Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom mais uma vez estarmos aqui no canal do Pastor Edivaldo Bueno, para nós juntos aprendermos na gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos estar comentando a lição de número 9 da lição de jovens. Você que está acompanhando aí o canal do Pastor, nós vamos estar comentando então a lição de número 9, cujo tema é Os Gibeonitas enganam Josué. Essa lição é uma lição maravilhosa, lição histórica, né? Nós estaremos comentando aí tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Então Josué é um livro histórico e nós estaremos vendo aí, aprendendo juntos, né? Nessa lição. Texto áureo, o texto do dia, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, versículo de número 15. O texto bíblico, o texto da lição, está no livro de Josué, no capítulo de número 9, os versículos 1 ao 6, depois os versículos 15 ao 16. Pois bem, meus queridos, entrando aí na lição, o primeiro tópico desta lição, nós vamos tratar aí: os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. Lembrando que os inimigos, no contexto histórico, né, os irmãos sabem que a nação de Israel havia sido tirada do Egito com mão forte, com braço estendido. Deus havia conduzido eles pelo deserto e agora eles entram na terra de Canaã, tomando posse da herança que Deus havia lhes prometido. E então, após a conquista de Jericó, após a conquista de Ai, agora eles então estão para a próxima conquista. E nesse contexto histórico e geográfico, Gibeão estava como fosse a próxima cidade para eles conquistarem. Lembrando que toda aquela terra, aqueles povos ali, eles estavam sabendo de antemão o que Deus estava fazendo através da nação de Israel e pela nação de Israel. Então, é lógico que todos eles tinham conhecimento do que Deus já havia feito desde o Egito até aqueles dias que eles estavam vivendo. Então, aqueles povos estavam aterrorizados. E então, habitava ali em Canaã povos que tinham poderio bélicos grandes. Haja vista que quando Josué, ainda lá no deserto, no livro de Números, ele havia enviado, quando Moisés havia enviado ali os espias, Josué era um deles, né? E os espias voltaram trazendo notícias de que aqueles povos ali eram povos bem armados, eram nações que tinham poderio bélico, eram nações preparadas, gigantes, eram nações que as suas cidades eram verdadeiras fortalezas, enfim. Então era um povo bem preparado para a guerra e para a batalha. Por quê? Porque eles viviam em constantes guerras e batalha entre eles lá. Então, quando eles sabem que a nação de Israel está aproximando, chegando, após eles terem notícia da queda de Jericó, da queda de Ai, então eles se unem para guerrear contra a nação de Israel, o povo hebreu, contra os israelitas que estavam entrando na terra. Então eles se unem, por isso os inimigos se unem contra Israel. Tá? Existe algo que o inimigo das nossas almas, ele sempre quer: a bênção de Deus na sua vida, aquilo que Deus prometeu para mim, prometeu para você, como seu povo, como nação santa, como eleitos do Senhor.
nós não podemos esquecer que o inimigo das nossas almas, ele tenta tirar aquilo que Deus nos prometeu. Ele tenta tirar aquilo que Deus nos deu, porque nós já somos mais do que vencedores. Você já é mais do que vencedor. E o inimigo das nossas almas, ele quer e vai lutar e vai tentar contra a sua vida para querer tirar de você, tirar de mim, tirar de nós como povo eleito do Senhor aquilo que o Senhor nos prometeu e que nós já devemos tomar posse pela fé daquilo que Deus já nos deu. Mas o inimigo, ele, por inveja, porque ele perdeu tudo isso, tá? Ele perdeu tudo isso, então ele tenta tirar aquilo que nós recebemos por herança. Não foi diferente com Josué naqueles dias. Tá? Os inimigos, aquelas nações se reuniram, os povos daquelas nações se reuniram para guerrear, fazerem guerra contra a nação de Israel. Agora, existe um detalhe muito importante. Dentre aqueles povos, existia um povo que eram os heteus, e dentre os heteus existia ali os gibeonitas. Os gibeonitas. E os gibeonitas, geograficamente, eles ficavam próximos a algumas cidades, alguns locais históricos, e que estão lá no livro de Gênesis. Quando nós olhamos a peregrinação, por exemplo, de Abraão, quando Deus falou para Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra, você vai sair do meio da sua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão sai. E Deus vai direcionando Abraão até que ele entra na terra de Canaã. E nessa terra de Canaã, os irmãos lembram, no livro de Gênesis ainda, lá no capítulo número 6, né, os irmãos vão ver que a partir do capítulo 6, e vai chegar lá no capítulo 11, 12, os irmãos vão ver que naquele período do dilúvio, o período pós-dilúvio, quando Noé, ele reparte ali a todas as ilhas, as terras, entre os seus filhos, para Canaã, para Cã, sobrou aquela região, e ali eles habitaram, e ali cresceram cidades, e se espalharam. Mas lembrando que Cã, ele recebeu uma maldição do seu pai. Por quê? Porque ele foi negligente, ele pecou quando ele viu a nudez do seu pai e veio falar para os seus irmãos. Então Noé disse: você, Canaã, você, Cão, e seus descendentes, vocês serão escravos, servos dos seus irmãos para todo sempre. Então eles sabiam dessa palavra profética, dessa maldição que Noé havia lançado sobre ele e seus descendentes. Ele seria servo, escravo dos seus irmãos. E posteriormente, Abraão, ele sai da sua terra e ele vai peregrinar onde? Lá em Canaã, na terra dos filhos de Cã. Tá? Então, lá em Canaã, Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, tudo que você está vendo aí, eu darei a você e a sua descendência. Darei a você e a sua descendência. E tem uma coisa, Abraão: aqueles que te abençoarem eu abençoarei, aqueles que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei. Então é bom nós lembrarmos disso primeiro. Por quê? Porque nesse lugar nós vamos ver que Abraão, ele peregrina. Por exemplo, se você ler no capítulo 13 do livro de Gênesis, lá no capítulo 13, e também em outros capítulos, né, por exemplo, capítulo 15, o capítulo 12, os irmãos vão ver fatos históricos sobre essa região. Mas eu vou ler para vocês o capítulo de número 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está no capítulo 12, versículo 1 ao 3. Tá? Agora, no capítulo de número 13, os irmãos vão ver que nessas caminhadas de Abraão pela terra de Canaã, no capítulo 13, os irmãos vão ver que Abraão, ele edificou tendas e edificou altares onde ele adorou a Deus, e posteriormente, nos mesmos lugares, tanto Isaac, o seu filho, quanto também o próprio Jacó. Por exemplo, quem não se lembra daquela escada que Jacó viu? Quem não se lembra quando Jacó ele sonhou e viu e disse: aqui é a casa de Deus, que lugar é aquele? Betel. Tá? Agora, vejam bem, no capítulo número 13, versículo 3, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Gênesis capítulo 13, o versículo 3. Abraão armou a sua tenda entre Betel e Ai. Esses dois locais, quando você olha o livro de Josué, lá no capítulo 9, que é o que nós estamos aprendendo, vocês vão ver que Gibeão é vizinho. Então, aquele povo, eles tinham conhecimento de que Abraão, um dia lá atrás, habitou ali. Eles tinham conhecimento de que Abraão, naquele lugar, armou ali um altar, e Deus falou com ele que daria a ele todo o que ele estava vendo ali. Eles tinham conhecimento disso. Assim como eles tinham conhecimento de que aquele povo, por exemplo, capítulo 15 do livro de Gênesis, diz lá, o Senhor Deus falando para Abraão: olha, Abraão, é o seguinte, capítulo 15, eu vou julgar a nação, que a sua descendência vai ser levada para uma terra estranha. Está falando quando Israel foi para o Egito, e lá eles vão passar lá até a 4ª geração, depois vai tornar para cá, capítulo 15, versículo 14 ao 16, eles vão tornar para cá, tá? Até que a medida aqui da injustiça dos amorreus seja cheia, tá? Deus falou para ele: então eu vou tornar para cá. Então eles vão voltar para cá e vão tomar posse da herança que eu dei. Então, esse povo, eles tiveram consciência disso quando Israel foi para lá. E agora, quando eles ouvem que saiu um povo do Egito, certamente eles se lembram do que Deus havia dito para Abraão lá atrás, o Abraão que habitou entre eles. E agora, quando eles ouvem que esse povo está vindo como um rolo compressor, passando por cima de tudo e de todos, porque Deus está lhes dando vitória, eles se lembram. E os povos, eles não fazem outra coisa a não ser querer guerrear. Mas os gibeonitas, aqueles que um dia Abraão esteve ali, geograficamente no território deles ali, certamente eles sabiam que Deus daria aquela terra, daria na mão dos israelitas. Então eles fazem o quê? Eles lutam de outra forma, eles pelejam de outra maneira. É por isso que nós precisamos sempre lembrar que o inimigo ele usa de várias formas, de várias maneiras para tentar nos corromper, para tentar nos vencer, tá? Então, primeiro, os inimigos, nós precisamos sempre saber que eles são numerosos, não é porque você hoje venceu uma batalha contra o inimigo, não quer dizer que terminaram os inimigos, amanhã terão mais. Historicamente, a nação de Israel venceram batalhas gigantescas, porque Deus estava com eles. Os inimigos eram gigantescos, eram numerosos, enquanto que eles eram um povinho. Tanto é que no livro de Isaías, o profeta Isaías, profetizando, ele vai dizer: ó bichinho de Jacó, vermezinho. É um vermezinho diante de nações poderosíssimas, de povos grandiosos,
né, de exércitos gigantescos, a nação de Israel era insignificante, mas Deus os fez vencedores. A diferença desse povo não era a grandeza, não estava neles, estava no Deus deles, no nosso Deus, o Senhor dos exércitos, tá? Então esse era o diferencial de Israel, porque Israel era um povo que não era um bebezinho, era um povinho de fato, enquanto que aqueles povos eram nações gigantescas, numerosas e poderosas. Mas o diferencial estava naquele que estava com eles, que é o Senhor dos exércitos. Então Deus conosco faz toda a diferença. Ele é a diferença. Então, mesmo que nós entendamos que os nossos inimigos são numerosos, tá? Cada dia eles aumentam mais. Você vence uma hoje, amanhã tem mais. São numerosos, mas tenha confiança que o nosso Deus, Ele nos faz mais do que vencedores. Os inimigos são numerosos, mas nós temos Deus conosco. Essa é a grande diferença. Então a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza, tá? Então os inimigos são numerosos, tá? E outra coisa, o mal ele atua de várias frentes, tanto no sentido da força, mas como no sentido também ideológico, várias frentes. O inimigo pode atuar combatendo fortemente contra você, mas ele pode trabalhar tentando mudar a sua opinião, tentando convencer você através disso ou daquilo de várias formas, do lado emocional, do lado psicológico, fazendo pressão psicológica, entendeu? Então o inimigo conhece as nossas falhas, o inimigo conhece que em nós existem alguns gatilhos que podem ser acionados, e ele vai tentar de uma forma ou de outra fazer com que você ative esses gatilhos, tá? Então nós temos ter cuidado, vigilância, porque o inimigo ele atua de várias frentes. Muitas vezes muitos cristãos imaginam que o inimigo vai vir desse lado, mas o inimigo está vindo do outro. Por isso devemos estar vigilantes. Vejam bem, enquanto todos aqueles povos se uniram para pelejar contra Israel, Gibeão, eles usaram de outra forma. Eles usaram de outra forma. Nós vamos lutar, nós vamos tentar atacar os sentidos deles. Então, quando nós vamos analisar essa astúcia, né, de Gibeão, eles eram um povo ardiloso, né? Que essa palavra vai nos trazer aqui? Tem na lição panorgia, tá? Que significa lá artimanha, sagacidade, tá? Ou sabedoria ilusória, né? Então é um povo que usou de artimanha, um povo ardiloso ou mentiroso, né? Então foi dessa forma. Eles não usaram espada, eles não usaram lança nem escudo, mas eles vieram com sagacidade, com aquela mentirinha gostosa, né? Veio com aquela sagacidade, veio mexer naquilo que você veio tentar mudar a sua visão, a sua maneira de pensar. Veio com aquela aparência de verdade, mas não é. Por isso nós devemos estar atentos, vigilantes, tá? Existiu você jovem, talvez não lembre disso, mas antigamente tinha um hino, né, que dizia que o inimigo ele vem pisando com sapatinho de algodão. Então, o que é isso? Sagacidade, tá? Você não percebe que é o inimigo, ele tenta infiltrar aos poucos, tá? E é isso que a lição vai nos alertando quanto a isso, tá? O inimigo tenta iludi-los. Vejam que eles foram tão sagazes que eles conseguiram iludir
o general Josué, um homem experiente, um homem capaz, um homem de Deus. Lembra do capítulo 1 de Josué? Deus falando assim: Josué, eu serei contigo. Onde você for, eu estarei com você. Então somente ser forte, muito corajoso, ter bom ânimo. Deus falou: eu vou ser com você como eu fui com Moisés. E esse Josué, que tinha o aval de Deus, que tinha a bênção de Deus, que era um homem de Deus, que Deus era com ele, ele foi enganado por esse pessoal. Vejam a sagacidade. Por isso que nós devemos tomar cuidado quanto a isso, que o inimigo, ele é ardiloso, tá? Então, cuidado com aquilo que te oferece, cuidado com aquilo que te apresentam. Veja bem, analise bem. Por isso, a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer na frente, que o inimigo vem como um lobo vestido de ovelha. Ele é sagaz, ardiloso, então devemos tomar cuidado. Então nós vemos a astúcia dos gibeonitas nisso. Eles não vieram com espada nem com escudo, mas eles vieram com roupas velhas, gastas, como que um povo que estava vindo de longe, mas era a próxima cidade. Eles estavam pertinho, mas eles queriam demonstrar que era um povo de longe, que estava fora do alcance da terra de Canaã, que não fazia parte dessa terra. Então eles vieram com roupas velhas, colocaram os vinhos bons, mas em outros velhos, pegaram pães mofados, puseram aqueles pães mofados velhos, e os chinelos para mostrar que era um chinelo velho, que andaram muitos. Olha, quando nós saímos de lá, as roupas eram novas, olha como está velha. Quando nós saímos de lá, o pão tinha saído do forno, olha como o pão está mofado. Quando nós saímos de lá, esses vinhos, esses outros estavam novos, olha como está. Então, eles foram dessa forma sagazes, o ponto de enganar tanto Josué quanto os príncipes de Israel. E eles, olhando para eles, viram aquele pão bonito, mas estava, esse povo deve fazer um pão muito bom. Esse povo deve ser bom para fazer um pão, porque esse pão está bonito, está bolorado, mas é um pão e tanto, hein? Eles devem ter muitas qualidades. Eu acho que é um povo bom de nós termos amizade com eles. Acho que é um povo bom. Eles não estão oferecendo nenhuma. Eles não estão oferecendo para nós nenhum temor. Eles não estão oferecendo para nós. Nós não precisamos ficar com medo deles. Nós não precisamos pensar que eles vão guerrear contra nós. É um povo manso, é um povo bom. Eles vieram em busca de amizade, em busca de aliança conosco. Nós não vamos precisar guerrear contra eles, porque eles nem são dessa terra. E acreditaram. E fizeram ali uma aliança e um juramento diante do Senhor. Usaram o nome do Senhor. Lembra dos mandamentos que Deus disse? Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quando usar, tem que honrar. Então, eles usaram o nome do Senhor naquele juramento. Eles juraram diante do Senhor que não fariam guerra contra aquele povo, que aquele povo seria um povo que eles teriam aliança com eles, e ali eles fizeram juramento. Pois bem, 3 dias depois, eu não sei se veio gente de lá, desertores de lá para cá, ou os próprios espias de Israel indo na frente, descobriram que aquele povo que eles fizeram aliança, aquele povo que eles deram as mãos, aquele povo que eles concordaram diante do Senhor de não guerrear contra eles, eram os gibeonitas, ou seja, a próxima cidade a ser vencida. Então eles ali descobriram que passaram para trás, passaram a perna, o inimigo passou a perna. Por isso que nós devemos ser vigilantes, porque muitas vezes você acha que está fazendo grande coisa, você acha que está entrando no melhor caminho, você acha que agora eu acertei o namorado, agora eu acertei a namorada, agora eu caso com a pessoa de Deus, agora eu encontrei, agora eu tomei as melhores decisões. Vigie, seja vigilante. Seja vigilante. Eles não vigiaram ao ponto de cumprir os requisitos que Deus tinha dito para eles, principalmente a Josué. Faça tudo conforme as minhas palavras, conforme eu mandar. Então eles não tiveram o capricho de buscar a Deus, de entender, mesmo aquele povo não oferecendo perigo nenhum para eles, aparentemente,
eles não tiveram o capricho de buscar se Deus estava no negócio, se Deus estava naquela aliança, se Deus estava naquele projeto. Então nós devemos tomar esse cuidado. Eu sei que Deus tem o melhor para mim e para você, Deus tem o melhor para nós, mas nem porque algo parece alguma coisa, parece que é o melhor projeto da minha vida, parece que agora sim eu estou fazendo a coisa certa, parece que agora os caminhos se abriram. Cuidado, pergunte ao Senhor primeiro se Deus está com você nisso, se Deus está com você nesse caminho. Eles não tiveram esse cuidado e acharam que tinham feito um grande negócio, mas eles descobriram que tinha entrado em uma enrascada, tinham feito aliança com o inimigo. Os gibeonitas, eles tinham certeza que Deus daria a sua terra a Israel. Por quê? Lembra da história que eu contei de Abraão? Lembra que era um povo que Abraão viveu naquela região? Os heteus ali, no período de Abraão, eles ouviram, eles sabiam que Deus disse para Abraão, sabiam disso: eu darei para você toda essa terra, os amorreus, os heteus, os etineus, todos eles, toda essa terra será sua e da sua descendência. E eles tinham convicção, quando eles então agora sabem que Israel saiu do Egito, está a caminho de Canaã, está tomando conta, já entrou em Canaã, já venceu Jericó, já venceu Ai, e agora eles têm certeza, nós cairemos também. Então eles lutaram pela própria vida. A atitude deles foi para que eles pudessem viver. Eles mentiram para viver. Essa foi a atitude dos gibeonitas. Eles não quiseram se unir em batalha juntamente com os outros. Eles, não, nós não vamos batalhar. Por quê? Porque essa batalha, nós já somos derrotados. Deus já deu essa terra para eles. Então nós vamos buscar um jeito para nós viver. Então nós vamos mentir. Foi isso que eles fizeram, pela sua própria vida. É por isso que a Bíblia vai dizer que Josué, após entender que foram passados para trás, ele teve que então buscar uma manutenção naquela aliança. Tá? Então, nós não podemos exterminá-los. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança, nós usamos o nome do Senhor. E o nome do Senhor não pode ser dito em vão. Então nós precisamos honrar nossa aliança, nós não podemos destruí-los. E então agora eles se unem à Assembleia e decidem o quê? Esse povo, os gibeonitas, vão ser escravos. Aí você lembra do que Noé disse para Canaã atrás? Para Canaã, os descendentes de Cã, ele diz: vocês serão escravos dos seus irmãos. Aqui nós vemos cumprindo exatamente isso. Os gibeonitas, representando os descendentes de Cã, eles agora se tornam escravos de Israel, tá? De Israel. Então, eles agora estão como escravos, vão ser rachadores de lenha, mas ainda é acrescentado algo interessante. É por isso que o terceiro tópico vai dizer uma história de juízo e misericórdia, tá? Os gibeonitas, eles foram punidos, porque agora eles serão escravos. Tá? Serão escravos de Israel. Eles vão rachar lenha, vão ser escravos, vão cuidar disso, cuidar daquilo, né? Referente. Mas Josué acrescenta: vocês também vão servir, tá? Como tiradores de lenha e de água para a congregação e para o altar do Senhor. O altar do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui? Tá? Essa mudança aqui, porque agora eles não são só escravos do povo, eles não são só escravos da nação de Israel, mas agora eles são escravos também, servos do Senhor. É uma mudança significativa, tá? nessa condição. Por quê? Porque foi exercido juízo contra eles, mas também a misericórdia. A misericórdia. Então nós vemos a misericórdia de Deus, tá? Nesse juízo. Tá? Por quê? Porque aquele povo agora, eles foram sentenciados a ser escravos, mas privilegiados, tá? Em servir a Deus no tabernáculo. Historicamente, nós vamos ver que
há uma mudança, né? Em vez deles serem amaldiçoados, você lembra que Deus disse para Abraão: eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas abençoarei os que te abençoarem. Eles tinham certeza, eles tinham confiança que Deus daria aquela terra para a nação de Israel. Então, para eles era melhor estar com Israel. Então, eles criam no Deus de Israel. A atitude deles mostrou isso. A verdade é essa. Então, eles queriam escapar para a sua vida, sabendo e reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, que Deus havia de exterminá-los. Tá? Então, de certa forma, entre linhas, estavam também abençoando Israel. Por isso, aquela maldição é transformada em bênção. Tá? Aquele castigo é transformado em bênção. Bênção em lugar de maldição. Por quê? Eles haveriam de ser escravos, mas agora, não somente isso, eles agora são servos do Senhor. Que privilégio! Um povo que era para ser exterminado, um povo que era para ser morto, destruído, agora eles têm o privilégio de poder servir a congregação, tá? Eles têm o privilégio de servir no altar do Senhor. E historicamente nós vamos ver que este povo, eles vão aparecer, por exemplo, como no livro dos reis, no livro de Samuel, né, também, tá? Eles vão aparecer servindo lá ao tabernáculo, servindo ao Senhor, tá? Eles vão aparecer servindo ao altar, tá? Por exemplo, no tópico 3 aí, vai dizer aí que eles na cidade chamada Kiriat Jearim, é a cidade que pertencia aos gibeonitas. A arca ficou lá, na casa de Abinadab, durante 20 anos. 20 anos. Então vejam bem, não é um privilégio? A arca ficou na cidade dos gibeonitas. Um povo que lá atrás era para ser exterminado, mas foram alcançados pela misericórdia de Deus. Deus esteve ali através da arca entre eles. Foram privilegiados. Privilegiados. Então, vejam bem, quando nós lemos aí no capítulo 7 da primeiro livro de Samuel, nós vamos ver isso. Tá? No tempo de Salomão, tá? No tabernáculo foi armado também lá em Gibeão. No tempo de Salomão, tá? Quando nós analisamos o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, tá? Também no livro das crônicas, nós vamos ver que esse povo, os chamados netinins, que eram os mesmos gibeonitas, foram chamados de netinins, tá? Foram servos do templo. Tá? No segundo livro das crônicas, lá no capítulo 1 e 3, também eles foram chamados, além de chamados netinins, tá? Eles também foram chamados de auxiliadores dos levitas, tá? Estavam entre os levitas auxiliando. Olha que privilégio, auxiliar os levitas no serviço sacerdotal. Isso é privilégio. A maldição foi transformada em bênção. Bênção em lugar de maldição. Tá? Então, não é porque parece que está tudo perdido para a sua vida, porque você pecou, você errou. Não é porque parece que está tudo, você vai ser condenado, porque essa é a nossa condição mesmo, de condenados. Essa é a nossa condição, tá? De condenados. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Então, a situação deles era a mesma nossa. Mas Deus usou da sua misericórdia para conosco. Nos deu o privilégio de ser, nos tornou reis e sacerdotes. Deus fez isso conosco, comigo e com você. Tá? Não é isso que Pedro diz lá? Entendeu? Que nós somos uma nação santa, um povo adquirido, entendeu? Um povo escolhido por Deus. Isso é misericórdia.
Entendeu? A graça de Deus nos alcançou. Então, na mesma condição estávamos nós, mas aquela maldição que estava sobre nós, do pecado, Deus tirou ela através de Cristo. E hoje nós recebemos a bênção no lugar da maldição, como eles. E temos o privilégio de servir ao Senhor no altar, de servir a Deus, de adorar a Deus. Tá? Então eles foram servos ali, auxiliadores dos levitas. Eles, no tempo quando Israel retornou do exílio, lá no período de Zorobabel, né? Quando se lê lá o último capítulo de segundo livro das Crônicas e entra também lá no livro de Esdras, vamos ver no retorno de Zorobabel, os primeiros que voltaram, justamente por causa do templo, por causa do templo que estava sendo reerguido. Os primeiros que voltaram, lá nos primeiros estavam quem? Esses gibeonitas. Vejam que Deus, Ele não esquece. Tá? Nós, às vezes, esquecendo daquilo que nós prometemos diante de Deus. Israel, por exemplo, nos dias de Saul, Saul queria exterminar esse povo. E por causa disso, a nação de Israel passou 3 anos de fome nos dias de Davi. E daí, então, que Deus teve misericórdia quando Davi chamou os gibeonitas e disse: olha, o que vocês querem que faça? Aí eles disseram: não queremos ouro nem prata. Só que os filhos, Saul vai ter que pagar através dos filhos, né? Então os filhos de Saul foram mortos, 7 filhos de Saul foram mortos ali. Então Deus sarou aquela situação, Deus sanou aquele problema, entendeu? E aquela fome passou. Deus tratou com a nação de Israel quando Saul quis exterminar. Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu, das suas bênçãos. Somos nós que esquecemos. Nós que prometemos algo, nós que nossas alianças, elas devem segurar firmes até o fim, né? Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, Deus lá em Malaquias, capítulo 3, né, vai mostrar lá que Deus falou: olha, eu estou presente quando você diz sim, né? No seu casamento, eu estou presente, né? na sua aliança. Eu não me esqueço, basicamente é isso que está dizendo, entendeu? Então, é por isso que Deus vai dizer lá: eu aborreço o divórcio, eu aborreço, porque eu estava presente, né, quando você, no seu pacto, na sua aliança, entendeu? Então, por isso que hoje, quando um jovem vai para o casamento, ele tem que pensar, tem que orar, buscar a Deus. Por quê? Porque ele está dizendo sim ali, não é diante só dos homens, mas diante de Deus. Não é isso que se ouve no casamento? Né? Diante de Deus e diante dessas testemunhas. Então a pessoa promete ali, ela faz essa sua promessa e Deus está presente ali. E Deus, Ele não se esquece daquilo que nossas promessas, nossas alianças, e Deus não se esquece disso. Então Deus fez questão de tratar com Israel quando essa aliança aqui foi quebrada. E Deus fez questão de fazer a sua parte, abençoando esse povo aqui, abençoando eles, guardando eles. E historicamente, por exemplo, Davi tinha lá os seus valentes, né? E um dos seus valentes, chamado Gedaías, era gibeonita. Então, historicamente, nós vamos ver que esse povo, eles foram abençoados por Deus, tá? A maldição que estava sobre eles, Deus transformou em bênção. Por quê? Porque eles foram humildes para reconhecer a mão de Deus. Do outro lado, ficou ali o ensino para a nação de termos que tomar cuidado, estarmos vigilantes, tá? Porque os nossos inimigos, eles são numerosos, mas também o inimigo ele vem combater contra nós, não só com força, entendeu? Mas o inimigo, ele é ardiloso, ele é sagaz. Então, cuidado, porque o inimigo, às vezes você está esperando ele de uma frente, mas ele vem de outra. Às vezes você está esperando o inimigo com escudo e com lança, mas ele vem com um programinha lá na televisão. Às vezes você está esperando o inimigo
com essa arma ou com aquela, mas às vezes o inimigo vem de forma ardilosa, através de uma amizade, através de 2 ou 3 palavras no seu ouvido, entendeu? Para te convencer a fazer isso ou aquilo, para que você ceda à tentação. Então tomemos cuidado com os inimigos que estão ao nosso redor, tá? Cuidado com a armadilha que o inimigo arma contra nós, porque infelizmente nós vemos pessoas que estão afundando. Por quê? Porque cederam às tentações, cederam à sedução, tá? Então cuidado. E para encerrarmos essa lição, Lamentações capítulo 3, versículo 29, tem um versículo que vai dizer o seguinte, porque a lição fala bênção em lugar de maldição. Por mais que as coisas pareçam perdidas, diz lá, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança para ti. Então, por mais que as coisas pareçam perdidas, por mais que as coisas pareçam que não, o final é trágico, esse pessoal aqui, essa nação, eles tiveram um fim abençoado. Mas, segundo o que deveriam fazer, eles deveriam terminar de forma trágica. Mas Deus acabou transformando em bênção a maldição que estava sobre eles. Tá? Então, coloque a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Por mais que pareça trágico o final, se existe um arrependimento, se existe um coração contrito diante de Deus, Deus pode transformar em bênção a maldição. Então que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo fortaleça a sua fé, que Deus em Cristo te ajude. Continue ligado aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno, para mais um prazer, uma alegria poder estar comentando aqui as lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, compartilhe aí nas redes sociais. Para nós é um grande prazer estar junto com você. A paz do Senhor Jesus.